Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre linguagem de programação Lua voltada para Pi do Bol. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre a criação de tabelas e vamos falar um pouco também sobre os tipos de variáveis, que eu não deixei muito claro no nosso primeiro videoaula. Nessa videoaula eu já pensei em entrar em si na criação de scripts, mas sem aprender o que é tabela, eu acho que isso não seria possível. Se ficaria um pouco confuso na cabeça de vocês. Eu quero deixar claro o que é a tabela e como funciona, que quando eu descobri como funciona a tabela, eu consegui escrever script muito mais fácil. Não só script, como qualquer programa em Lua eu consegui escrever muito mais fácil. Na nossa primeira videoaula a gente aprendeu a criar uma função, aprendemos a criar variáveis e aprendemos a trabalhar com condições e essas variáveis. Para poder falar um pouco sobre tabela, eu criei esse arquivozinho que é como um PowerPoint. Estou deixando na descrição do vídeo o link para vocês verem depois. E vamos dar uma olhadinha aqui como funcionam as tabelas. Vamos começar falando um pouco sobre os tipos de variáveis que eu não falei no nosso primeiro vídeo. Uma variável com valor nil, uma variável que não vai receber nenhum valor. Uma variável que vai estar sem valor nenhum atribuído a ela. Aqui eu escrevi var, mas vocês podem estar, como eu disse no nosso primeiro vídeo, qualquer nome para uma variável. Lembrando que uma variável não pode começar com números, é sempre com uma letra, ou você pode pôr um underline no início da variável. Mas costuma-se sempre começar com letras e pode haver números depois. Então uma variável nil é uma variável que não recebe nenhum valor. Uma variável booleana é uma variável que recebe dois valores apenas, tem que ser exatos, são esses exatos valores, true ou false, que é verdadeiro ou falso, ela recebe um desses dois valores. Nós vamos trabalhar bastante com essa variável booleana em condições no script, como ver se o campeão está morto ou se ele está vivo. Quando a gente for fazer esse tipo de checagem, a gente vai estar trabalhando com uma variável booleana. Uma variável que recebe um número, foi o que a gente trabalhou na nossa primeira videoaula. Ela pode estar recebendo um número inteiro, pode estar recebendo um número com casas decimais. Uma variável string é uma variável que recebe um texto. Lembrando sempre que quando você for atribuir um texto a uma variável, você tem que usar sempre as aspas. Porque se você não botar as aspas no texto que você vai atribuir a variável, o programa vai tratar como se fosse uma variável. Se eu criasse uma variável texto e desse um valor a ela, você poderia estar atribuindo a variável var o valor que está em texto. Mas se eu botar em parênteses, entre aspas, eu vou estar atribuindo o valor texto. Se eu der um print, vai aparecer texto na tela. A função, que é uma variável também, que nós aprendemos a criar na nossa primeira videoaula. E por fim, a tabela, que é o que nós vamos trabalhar nessa videoaula, que ela é construída com as chaves. A gente abre e fecha as chaves e aqui dentro a gente põe os parâmetros. Como exemplo de criação de tabela, vamos botar aqui uma tabela e 3 frutas. No caso eu botei maçã, laranja e banana. Você vê, eu criei uma variável com o nome tabela, abri e fechei aqui e botei 3 strings separadas dentro dessa tabela, separadas sempre por vírgula. E aqui no caso, para mim poder acessar esses valores aqui separadamente, cada um tem uma posição. A maçã é a primeira, a laranja é a segunda e a banana é a terceira. Até aí sem problemas. Para mim poder acessar esses valores dentro da tabela, como é que eu faria? Se eu escrevesse só tabela no nosso código, por exemplo, print tabela, ele ia nos dar um valor que é onde essa tabela está armazenada na memória do computador. Eu vou estar mostrando para vocês isso mais à frente. Que negócio chato isso aqui, hein? E
para a gente estar acessando esse valor específico, a gente faz assim, ó, print tabela, entre pochetes, a gente bota o valor, o número de qual a gente quer acessar. Se eu der o print 1, o print tabela 1 aqui, eu vou estar printando qual? Maçã. Aí vai retornar para a gente maçã. E assim sucessivamente. Tabela 2 e a tabela 3, laranja e banana. Dentro de uma tabela, nós podemos botar também mais variáveis. Vou usar aqui como exemplo a maçã. A maçã e suas propriedades. A maçã é uma fruta, é vermelha. Aqui eu botei um valor simbólico, como se ela estivesse custando 1,50. E aqui se ela é comestível ou não. No caso, é comestível, então verdadeiro. Para a gente criar essa tabela com essas informações aqui, a gente faria assim. O nome da variável, no caso eu usei maçã, a gente abre as chaves. Aí eu botei tipo, é uma variável, é igual a fruta. Aí eu separo por vírgula. Cor é igual vermelho. Separo por vírgula. Preço é igual 1,50, vírgula, comestível igual verdadeiro. E fecho a nossa tabela. Se eu der um print, no caso aqui, ele não funcionaria de como a gente viu a nossa primeira tabela, porque eu estou trabalhando com as variáveis aqui dentro. Se eu der um print maçã e 1 aqui, como a gente viu anteriormente, como a gente viu aqui, se a gente der um print maçã 1, ela não ia exibir nada, porque não está atribuído ao valor maçã nada aqui. Eu estou atribuindo à tabela maçã outras variáveis com outros valores. Então, no caso, para mim estar manipulando uma variável que está dentro de uma tabela, eu uso ponto. Vocês vão ver isso bastante no script. Aí, por exemplo, aqui, print maçã.tipo. Aí vai vir a fruta. Print maçã.cor. Vai vir vermelho. Print maçã.preço. Vai vir 1.5. Print maçã comestível. Vai vir verdadeiro. Então, sempre que a gente for trabalhar com uma variável dentro de uma tabela, nós vamos estar acessando ela através desse ponto aqui. Eu vou estar dando um exemplo diretamente no final desse slidezinho de como a gente faz isso. E as condições, a gente pode trabalhar com as condições, igual a gente trabalhou com as variáveis no nosso primeiro, da mesma forma com as tabelas. Por exemplo, eu quero saber se a nossa tabela maçã, de que tipo que ela é, se é uma fruta. Então eu crio a nossa tabela e eu crio o código aqui. Se maçã.tipo é fruta, né? For igual a fruta, então eu vou printar é uma fruta. Se não for uma fruta, ele vai printar para mim não é uma fruta. Muito simples, trabalha da mesma forma que uma variável comum. Aqui eu trouxe um exemplo já dentro do script como é que funciona a tabela. No caso de um minion, o minion é uma tabela. Minion é igual. Dentro da tabela minion, nós temos várias propriedades do minion. Essas daqui são só algumas. Tem muito mais propriedades. Mas para poder simplificar aqui a nossa videoaula, eu trouxe só essas daqui. Mais para frente nós vamos estar trabalhando com todas as propriedades que todos os objetos têm. O minion, no caso, é um objeto. Esse objeto é essa tabela. E tem esses valores aqui. A vida dele. E aqui as coordenadas que ele está no mapa. X, Y e Z. Mas no caso, esse aqui é apenas um minion. Por isso eu queria explicar para vocês como é que funciona a tabela. Porque a tabela dentro do LoL é muito complexa. Porque, por exemplo, a gente vai trabalhar com minion, não tem como a gente buscar apenas uma tabela de cada minion. Aí nós vamos receber uma tabela com vários minions. E cada minion desse aqui
tem mais uma tabela dentro. Então a gente está trabalhando com tabela dentro de tabela. Mais para frente eu vou estar ensinando como a gente vai estar acessando tabelas dentro de tabelas e as informações dentro dessas tabelas. Então, a princípio, tabela é só isso. Agora eu vou dar uns exemplos práticos de como funciona a tabela, trabalhando desse tipo aqui com as frutas. Então aqui dentro da nossa IDE eu vou criar um novo arquivo, né, que é da videoaula 2. Vou salvar ele aqui dentro da nossa pasta do GitHub com o videoaula 2. E vamos criar algumas tabelas aqui. Bem, vou criar uma tabela no estilo das frutas, né, de tabela mesmo. Vou escrever aqui, vou botar uma variável dentro dessa tabela, objeto 1. Eu vou chamar de maçã. Só para dar um exemplo para vocês. Maçã. Eu vou fechar aqui. Deixa eu botar aqui assim, ó, print. Tabela. O que vai acontecer? Vai estar definida como nulo. Por que aconteceu isso? Porque aqui no caso eu estou pedindo ele para exibir o valor que está dentro da tabela 1. Mas pô, a variável objeto aqui com o valor maçã não é a primeira? Sim, é a primeira, mas ela é uma variável. E esse 1 aqui, ele indica a posição de algum valor que está dentro da minha tabela sem ser uma variável. No caso, se eu botasse aqui 1, 2, 3 e o objeto maçã, aí ele printaria para mim um 1, 2, 3. Se eu botar aqui maçã, vou criar mais um objeto chamado banana, vou trocar aqui objeto 2, ele continua aqui no 1, 2, 3. Agora, para servir de exemplo, eu posso tirar esse 1, 2, 3 daqui e posso botar ele no final, que ele vai continuar sendo o primeiro. Entendeu? Aqui nesse caso, ele ignora todas as variáveis até achar o valor solto. Vou botar mais um aqui. Laranja. É um valor solto, ela não está atribuída a nenhuma variável dentro da tabela. Ela está atribuída diretamente à tabela, na posição 2. Posição 1, 2, 3, posição 2, laranja. Agora se eu botar tabela.obj, aí ele já exibe para mim maçã. Tabela é basicamente isso. A gente cria a tabela, cria as variáveis dentro da tabela e põe valores para lá. Agora, se eu quisesse exibir todos os valores que estão dentro da tabela, eu posso trabalhar com for. O for ele vai trabalhar com duas variáveis, que no caso eu posso botar o nome que eu quiser. Eu sempre uso uma letra só, a variável i, e vou botar a variável v, que vai aparecer na tabela do. Então, o que eu pedi para ele fazer aqui? Ele vai checar a minha tabela, no caso a minha variável tabela, e em seguida ele vai fazer o que eu pedi para ele fazer aqui dentro. Esse i, ele vai trabalhar como se ele fosse, o i ele vai trabalhar como se ele fosse o tabela 1. O i ele vai trabalhar como se ele fosse esse número aqui. E o v ele vai trabalhar como se ele fosse os valores. No caso, eu vou pedir ele para imprimir v. O v, esse v aqui é uma variável local, né, que ela só trabalha dentro desse loop aqui. Pedir ele para imprimir v.
que acontece? Ó, 1, 2, 3, laranja, 1, 2, 3 que é a posição 1, depois laranja que é a posição 2. Aí ele passa para as variáveis banana e maçã. Me pediram para imprimir o i também, só para vocês terem uma ideia, só que ficou um pouco zoado, né? Vou botar só um tracinho. Opa! Vou botar um traço ali entre um e outro para vocês poderem visualizar com mais facilidade. Olha só, na posição 1 ele tem 1, 2, 3, na posição 2 ele tem laranja. Aí ele parte para as variáveis, ó. Ele me dá o nome da variável banana e o nome da variável maçã. Aí você pode estar trabalhando com as suas condições aqui dentro desse laço repetição for. Por exemplo, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Você pode botar aqui if v for igual a banana, then o que eu estou pedindo para fazer? Eu estou pedindo ele para checar o v, que são os valores. Tá vendo? O v é esse aqui, ó, que aparece segundo, que são esses valores aqui. Se for igual banana, ele vai imprimir banana. Se não for banana, ele não vai fazer nada. Então, no caso, ele só vai imprimir banana, porque eu só estou pedindo para imprimir banana. E aqui eu posso trabalhar com todas essas formas, com vários tipos de condições, que é o que a gente vai usar muito no script meio, principalmente para poder pegar inimigos, trabalhar com minions, essas coisas que envolvem tabelas, torres e tudo mais. Então, a princípio, hoje é só isso. Queria explicar um pouco mais sobre tabelas para vocês. Espero que tenha ficado claro como se constrói uma tabela, como se trabalha com as variáveis dentro da tabela e com os valores soltos. Na próxima videoaula, aí sim nós vamos estar entrando dentro do tema script. Eu vou estar falando um pouco sobre as funções básicas do script, quais funções você precisa ter no seu código para o script estar funcionando. E a princípio nós vamos fazer ele saber qual minion está pronto para ser farmado, né? O last hit. E nós vamos desenhar em volta desse minion um círculozinho. Aí você pode dar o last hit e que ele já vai estar com pouca vida. Depois nós vamos estar aprimorando para fazer isso, essa checagem quando uma tecla estiver apertada. E depois nós vamos aprimorar para, enquanto essa tecla estiver apertada, o seu boneco se mover para a direção do mouse, que é o famoso Orb Walk. E nós vamos trabalhar também com o menu, vamos criar um menuzinho para quando você apertar Shift você poder configurar a tecla que você quer. E vamos botar ele também para atacar sozinho. Mas vamos com calma. Eu só estou dando um spoiler aí de qual vai ser o nosso primeiro script. Mas por enquanto nós vamos ficar por aqui. Espero vocês na próxima aula. Aquele mesmo sistema da nossa primeira videoaula. Qualquer dúvida pode postar nos comentários. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas só deixa o porquê você deu o dislike nos comentários para eu poder saber o que está ruim no vídeo e poder melhorar. Eu sei que meu áudio do meu microfone está ruim. Eu estou tentando arrumar algum outro microfone que funcione melhor, mas por enquanto acho que esse aqui vai ser o que vai ficar com a gente por bastante tempo. Enfim, é isso aí, galera. Vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau.